Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de curtir o meu canal no YouTube, de dar aquele like, ou então me seguir no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre o continente americano. Tem bastante coisa para falar sobre esse continente, então a gente vai reservar com mais detalhe nas próximas aulas. Hoje a gente vai fazer apenas uma breve introdução ao continente americano, dando destaque à sua divisão política e regional, tá bom, gente? As demais aulas sobre a questão da divisão natural, a história da América, a parte econômica, a gente vai deixar nas próximas aulas, que em breve eu postarei também no meu canal no YouTube, tá bom, gente? Então, essa é a intenção. Então, vamos focar um pouco na divisão política e regional. Alguns detalhes eu não vou abordar agora, até porque não é meu objetivo, nem tampouco entrar em conflito com algumas questões históricas sobre a América, até porque a geografia e a história ela não é uma ciência exata, ela tem as suas contradições também. Trabalhamos com fatos, trabalhamos algumas questões elas são fatos, outras há suas controvérsias, e não é essa a intenção. Então, assim, falar um pouco da história básica, a gente sabe que vai ter algumas controvérsias. Por exemplo, a América é conhecida do ponto de vista histórico como um novo mundo, né? Após a descoberta, por isso que eu coloquei até em aspas, em 1492, porque há as contradições, né, dessa história. Tem até um vídeo que depois eu posso até disponibilizar para vocês. É um vídeo do Story Channel, né, o canal Story Channel, que fala da descoberta da América por outros povos. Aí fala um pouco da chegada dos vikings, né, que há uma teoria bem forte sobre isso. Também dos chineses que poderia ter vindo para a América, hebreus, outros povos, que não vem ao caso. Mas na história, digamos, oficial, a América foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo, embora as suas controvérsias. A gente sabe que antes da chegada do Colombo existiam muitos povos, civilizações, algumas bem complexas e modernas, dando destaque para as três, né, que é os maias, os astecas e os incas. Embora existam outros povos bem complexos na América, né. Foi colonizada por europeus, né, que estabeleceram colônias de exploração e povoamento. Nós veremos esse assunto nas próximas aulas, não é a intenção falar disso. Algumas características do ponto de vista geográfico. É o segundo maior continente em área territorial, com 42 milhões de quilômetros quadrados. Só perde para a Ásia, com 44 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma população de aproximadamente 953 milhões de pessoas, sendo o terceiro continente mais populoso. Embora haja desigualdade entre os países. Para vocês terem uma ideia, só o Brasil tem 210 milhões de habitantes e os Estados Unidos têm aproximadamente 340 milhões de habitantes. Então são quase 600 milhões de habitantes só nesses dois países. É um continente do ponto de vista natural muito extenso, né? Principalmente no sentido das latitudes. Tanto é que ele é cortado por praticamente quase todos os paralelos. Linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Então, devido a esse fator, a América tem uma enorme variedade de climas. Veremos essa aula mais para frente também. Então, a gente encontra desde um clima tropical e equatorial na floresta amazônica, até o clima polar, no Alasca, no norte do Canadá. Aqui tem o mapa político da América. A América conta com aproximadamente 40 países. Alguns estados ainda não são independentes. É o caso da Guiana Francesa, que se localiza na América do Sul, que pertence à França, é um exemplo. E outras ilhas menores que estão ali no Caribe, como é o caso das Antilhas Holandesas, que pertence à Holanda, enfim. Então aqui é o mapa político da América. Aqui tem as duas divisões do continente americano. Existem duas formas de dividir a América, que é a divisão geográfica, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E a divisão socioeconômica ou até mesmo cultural, que eu particularmente eu gosto de utilizar bastante, que é a América Anglo-Saxônica e América Latina. Acabei esquecendo de citar um detalhe sobre a Groenlândia, que também há uma confusão sobre esse pequeno território. Pequeno não, na verdade é grande, né? Tem 2 milhões de quilômetros quadrados, que a Groenlândia, nos livros de geografia, é muito comum estar na América, embora faça parte da Dinamarca. É uma possessão da Dinamarca, viu, gente? Gente, então falando um pouco da regionalização da América, então a gente viu as duas formas de regionalizar a América. A forma geográfica, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, e a forma
econômica e cultural, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Esse esqueminha que eu fiz, talvez não vai ficar tão legível, foi eu mesmo que fiz, né? Então, espero que vocês dêem um desconto, mas valeu a tentativa de esforço do mapinha, enfim. Então, falando da divisão política. Então, a divisão política, América do Norte, né? Que é os Estados Unidos, Canadá e México, situa-se totalmente no hemisfério norte, são países de proporções grandes, né, em termos de tamanho, embora são apenas 3 países, são dos 3 países que têm uma grande extensão de terra. A América Central, digamos que é a menor parte em termos de área territorial, embora tenha bastante países. É formada pela parte continental, que é conhecida como Istmo, que é uma parte bem estreita, e as Antilhas, né, que são as ilhas, que é a parte solar, que daí tem as grandes Antilhas, como é o caso de Cuba, e as pequenas Antilhas, que é o caso, por exemplo, das Antilhas holandesas, né? Então as ilhas variam de tamanho. Então ali eu dei até o exemplo, Cuba fica na América Central, fica na parte solar, as Antilhas, e o Panamá, que é um país que fica na parte continental, que é o Istmo. E a América do Sul, onde a maior parte dos países estão localizados no hemisfério sul, eu até dei o trabalho de fazer aqui os paralelos, para a gente poder entender. Uma pequena parte da América do Sul está no hemisfério norte. E aí temos como exemplo Argentina, Brasil e Colômbia e demais países. São aproximadamente 12 países independentes e mais a Guiana. E essa divisão tem como critério a localização geográfica. E a outra divisão é particularmente aquela que eu gosto mais, que é a divisão cultural e econômica. E aí nessa divisão a América Anglo-Saxônica, que é formada apenas por 2 países, Estados Unidos e Canadá, formada por países colonizados por povos de origem inglesa. A exceção do Canadá é uma exceção que é a região de Quebec, que foi colonizada por franceses, então até hoje predomina o francês como idioma. Inclusive é uma região que busca a independência do Canadá, porque eles alegam que tem uma cultura bem diferente do resto do país. E aí depois tem a América Latina, que vai do México até o Chile. São países que foram colonizados por povos de origem latina, como os espanhóis, portugueses, franceses. No ponto de vista econômico, que eu acabei esquecendo de citar, a América Anglo-Saxônica, os 2 países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, são desenvolvidos. Não quer dizer que não haja pobreza ou desigualdade social, mas são considerados países desenvolvidos, industrializados, com forte tecnologia. E na América Latina, os países que pertencem à América Latina são subdesenvolvidos, embora haja diferença entre eles. Por exemplo, o Haiti é um país subdesenvolvido, o Uruguai também, mas há uma diferença absurda do ponto de vista social entre o Uruguai e o Haiti. É o mesmo caso do Brasil e o Haiti. Ambos são países subdesenvolvidos, mas o Brasil, comparado com o Haiti, é bem mais rico do ponto de vista de industrialização, de economia, enfim. Então essa divisão ela é um pouco genérica, ela não entra em detalhe. Isso aí a gente vai falar mais para frente, quando a gente for estudar a economia dos países da América, tanto da América Latina quanto da América Anglo-Saxônica. E ali eu coloquei uma observação, que é a chamada exceção da regra, que alguns países da América Latina falam outras línguas, como é o caso do Suriname, que fala o holandês, a Guiana, que fala inglês, a Jamaica. Aí são exemplos de países que falam inglês e holandês, mas pertencem à América Latina porque tem característica econômica parecida com os países da América Latina, ou seja, são países subdesenvolvidos. Tá bom, gente? Hoje era isso, é uma pequena introdução à América, tem muita coisa para falar sobre esse continente, a gente vai falar nas próximas aulas, no meu canal no YouTube, na minha página no Instagram, não esqueça de dar aquela curtida, e no mais, que vocês tenham uma boa semana e fiquem bem. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom, gente? Tchau, tchau.